Uma boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus nos acolha, para que a gente possa juntos fazer essa reflexão. Sabedoria conquistada. Que tipo de sabedoria é esta, né? Então, certa vez, perguntaram ao monge tibetano, o Dalai Lama, o que mais o surpreendia na humanidade. E olha o que ele respondeu. Os homens. O que mais lhe surpreendia eram os homens. Por quê? Ele explica. Porque perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. Por pensarem ansiosamente no futuro. Esquecem do presente de tal forma que acabam por não viver nem o presente, nem o futuro. E vivem como se nunca fossem morrer. E morrem como se nunca tivessem vivido. Esta resposta realmente é de grande sabedoria. É importante a gente pensar quantos de nós ainda vivemos no presente, com o pensamento preocupado no futuro. Estamos aqui. Quantas vezes nós estamos só ocupando uma cadeira aqui, mas estamos preocupados com o que vamos fazer amanhã, o que deixamos lá em casa para fazer, e não aproveitamos o momento de estar aonde estamos. Buscamos muitas vezes construir uma carreira profissional sólida e certa estabilidade financeira que nos ofereça realmente uma segurança. Porém, muitas vezes, deixamos de lado coisas muito importantes. As pessoas lá no nosso lar, que têm grande valor na nossa vida. E quando se dão conta, os filhos já cresceram. Muitas vezes, já perdemos aquele contato precioso, aquelas oportunidades que não voltam, aqueles momentos únicos da infância dos nossos filhos, ou de estar com nossos irmãos, com o nosso cônjuge, pela preocupação do amanhã. Buscar mais coisas materiais. E muitas vezes esta ausência dos momentos do convívio familiar, sem perceber, nos afasta gradativamente daquelas pessoas que nós escolhemos compartilhar a vida. E vai se tornando uma grande distância. Estamos na mesma casa, que ainda não dá para dizer lar, aonde mais se parece com uma pensão. Que as pessoas chegam, se trocam, se alimentam e se vão. Não existe aquela troca afetiva, aquele crescer juntos. Porque se nós estamos juntos numa família, não é por acaso. Quando espíritos desencarnados lá na erraticidade, pedimos para vir com aquele que hoje encontramos aqui, ou aquela que encontramos, para vir e receber esses filhos que nós temos. Então, chegamos à conclusão de que estamos sim na família certa, com as pessoas certas. Com aqueles que nós pedimos e com os quais merecemos estar juntos. E muitas vezes perdemos a oportunidade de ouvir, de falar, de estar presente. Então, perdemos de desfrutar intensamente a companhia do outro. Muitas vezes nós percebemos os nossos pais já idosos. Não nos dão por conta, de repente olha e pensa, quanto tempo será que minha mãezinha ainda vai ficar aqui? E é importante que a gente se dê tempo ainda que esteja aqui.
para que depois não venha o desespero. Viver com sabedoria. Se eu posso fazer uma visita, se eu posso dar uma palavra amiga, se eu posso agradecer, é o momento. Quantas vezes, por todas as preocupações excessivas, pelas horas de sono perdidos, pela falta de tempo dedicado ao lazer, do descanso merecido, nós merecemos. Tem aquelas pessoas que não se acham no direito de descansar, de parar, de ficar só consigo. Acabam comprometendo a saúde. O corpo físico dá sinal. Aí começa a aparecer as alterações orgânicas ou doenças relacionadas com a maneira que conduzimos a nossa vida. Aí chega a hora que nós vamos ter tempo. Tempo de ir para o médico. Tempo para fazer os exames. Até então não dava. Deixamos, acumulamos. Até quando não dá mais. Hoje não dá tempo, amanhã. E vai passando. Nós temos que fazer a prevenção. E procurar tratamentos. Refletir e buscar possíveis mudanças. Quando o nosso corpo físico dá sinal, porque o nosso espírito já está muito necessitado de uma mudança. Mudanças de hábitos, de atitudes, na tentativa de recuperar a saúde. É possível dedicar-nos com qualidade à atividade profissional? Claro! Tudo que formos fazer, devemos fazer bem feito. Com muita dedicação, com muita atenção. Quando estou fazendo aquilo, é aquilo. Agora eu voltei para o meu lar, vou viver lá com meus familiares. Agora alguém está conversando comigo, por inteiro. Vou conversar, vou olhar nos olhos, vou prestar atenção. A sabedoria de saber ouvir. Muitas vezes, até escutamos, se não somos surdos, mas não ouvimos. Como é triste quando passa alguns dias e a pessoa diz, eu te falei, não, mas não sei, nem prestei atenção. Não sei se já aconteceu com vocês, quem sabe nunca, né? Então é importante não deixarmos de cuidar da saúde. O tempo de descanso, desde que seja sem excesso e com qualidade, é benéfico. Eu posso descansar lendo um bom livro, assistindo um bom filme. Eu estou descansando meu corpo físico e estou adquirindo conhecimento, sabedoria, entendimento. Trabalhemos com responsabilidade, mas não nos esqueçamos jamais que as almas queridas que dividem conosco a caminhada terrena, que são nossos filhos, netos, cônjuges, amigos, não estarão eternamente conosco. Vamos aproveitar a cada momento. Saber valorizar o tempo presente. Equilibrar as horas gastas entre o trabalho e o lazer. Os cuidados com a saúde, a dedicação aos nossos amores. Jesus, o sublime psicoterapeuta da humanidade, veio nos ensinar a dar mais valores para as coisas do céu, para as coisas verdadeiras, onde as traças não roem e nem os ladrões roubam. Ele argumentou, este mestre incomparável, com muita sabedoria, porque onde estiver o teu coração, aí estará também. Aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Onde está o nosso tesouro? Que tesouro é este? Será que estamos na busca desenfreada pelos aplausos, pelas glórias efêmeras, pela competição, pela fama, que através de, muitas vezes de
meios ilícitos e desonestos, pela ambição materialista que só importa em ter. Esquecemos de ser. Sem nos preocupar com o nosso próximo. Muitas vezes fazendo do nosso próximo, do nosso irmão, uma escada para nos elevar. Ah, mas todo mundo faz assim, o que a gente ouve, né? As pessoas fazem assim hoje. Se eu ficar muito humilde, eu vou ficar para trás. E quem diz que eu tenho que passar na frente? Se não for para ir corretamente, se não for para ir com sabedoria, com entendimento, com Jesus no meu coração, eu fique lá atrás, ajudando aos meus irmãos a levantar-se, a ir junto. Essa coisa de sair correndo, derrubando quem está na nossa frente para chegarmos primeiro, essa competição desenfreada. Muitas vezes temos até o conhecimento intelectual, mas que não nos torna homens de bem, homens com sabedoria. Na conquista da sabedoria, vamos aprendendo o desapego aos bens transitórios, ainda fruto da ignorância, de experiências nas encarnações passadas e dependendo do nível evolutivo que estagiamos. Mas como? Então a doutrina espírita diz que eu tenho que ser desapegado, eu não posso ter meu carro, eu não posso ter meu apartamento, ter minhas coisas. Não, ninguém disse isso. É o apego. É o apego que nos faz mal. Precisamos sim, estamos aqui neste planeta Terra, onde precisamos destas coisas. É importante que eu tenha um bom trabalho, um bom salário. O que eu vou fazer com isso? É o apego desenfreado que a doutrina nos mostra. Ele só vem da firmeza naquilo que Jesus disse. Continua esclarecendo. São os excessos que nos fazem mal. Divaldo nos conta de uma história do rei Midas, da Grécia, que ambicionava ser milionário. Quantas pessoas que a gente ouve dizendo, mas se eu tirasse na loteria. Até quem não joga diz isso, né? Então ele solicitou, de certa forma, aos deuses do Olimpo, que transformasse em ouro tudo aquilo que ele pudesse tocar. E para seu espanto, ao verificar que até os alimentos haviam se transformado em belas estátuas do precioso metal, ele se desesperou. Ele não tinha água para tomar, ele não tinha comida para comer, ele queria os bens, ele queria o ouro, ele queria ser milionário. E quantos de nós que pedimos isso, ou às vezes atropelamos a vida para adquirir isso, e muitas vezes temos sede sim, como Midas, não tinha água para beber. Muitas vezes ficamos com sede do amor, sede do entendimento, sede da gratidão, porque passamos a viver na solidão. Nos afastamos daqueles que nos amam, porque acabamos esquecendo da onde nós viemos. Aquele paizinho, lá tão humilde, tão simples, que não estudou. Aquela vizinha de bairro, aquele outro. Olha só, é o Midas. Somos sim o Midas passando sede. Sede da convivência. Porque muitas vezes na aparência do ter há muita dor interior. Nos tornando às vezes criaturas interesseiras, superficiais. Em suma, uma pessoa infeliz, com muitas coisas naturais. Estamos a caminho para a perfeição moral.
Precisamos trabalhar a nossa vontade, mas precisamos ter foco. Tenho vontade de quê? Eu tenho que ter entendimento que eu estou aqui nesse mundo para quê? Será que eu estou de férias aqui? Não, a doutrina já nos esclareceu. Estamos aqui para evoluir, para crescer, para domar as nossas más inclinações, que nós bem as conhecemos, mas por não querer identificá-las em nós, a gente olha no outro. Como fulano é impaciente? Será que eu não estou me enxergando na impaciência do outro? A vontade é uma função importante do espírito. É através dela que estabelecemos nossas escolhas, as nossas mais importantes decisões e assumimos nossos compromissos. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 918, os Espíritos respondem a Kardec que estamos aqui e que o Espírito aqui prova sua elevação quando todos os seus atos constituem a prática da lei de Deus. E a gente se pergunta, como é que está a nossa elevação? Como é que está a prática da lei de Deus na nossa vida? Lá no nosso lar, lá no nosso trabalho, lá na sinaleira quando alguém passa, e eu mesmo com o carro, com os vidros fechados, eu xingo, ele nem ouve. Eu estou me maltratando. Prática da lei de Deus. E quando compreender, e quando ainda compreendermos, por antecipação, a vida espiritual. Quando tivermos o entendimento que estamos aqui de passagem, que somos espírito, estamos aqui neste corpo, e que não é este corpo que nos manda. Né? As pessoas dizem, não, porque a carne é fraca, eu não resisti. E a carne é fraca. Quem é fraca é nós. Somos nós, espírito, que ainda pela falta de trabalho em nós, às vezes a gente quer trabalhar o outro. Vamos nos trabalhar. Vamos nos conhecer. Para fazer a nossa transformação, precisamos nos conhecer, né? Quando eu quero fazer uma reforma em alguma coisa, eu vou lá e vou conhecer o que eu quero reformar. Assim eu tenho que olhar para dentro de mim e ver o que eu quero fazer. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua mais completa pureza. Às vezes a gente vê a pessoa dizer, mas é a justiça dos homens. Nós estamos falando da justiça de Deus. Ah, então a dos homens não preciso respeitar? Precisamos sim. Lembram? Dai a César o que é de César? Estamos aqui, neste corpo físico, temos sim que pagar os impostos devidos, obedecer às leis deste planeta. Claro, temos que fazer. Mas as leis de Deus, os homens se equivocam, Deus não. Nós temos que nos interrogar a nossa consciência sobre os nossos atos praticados. Se não violamos essa lei divina, se não cometemos o mal, se fizemos todo o bem que podíamos, será que tem alguém que pode se queixar de nós? Enfim, podemos também olhar, refletir. Será que eu estou fazendo para os outros aquilo que eu gostaria que os outros fizessem para mim? Se a gente pensa isso, é muito importante levantar de manhã e procurar, agradecer, ser grato ao dia e logo pensar, hoje eu quero ser feliz. Hoje eu quero ser bem tratado. É o melhor dia da minha vida. Mas isso eu vou fazer pelos outros também. Assim eu terei. Mas se eu sair, ao primeiro que eu encontro na esquina, eu já me dá bom dia e eu pergunto bom dia por quê? O meu não é bom? Já acorda, tem gente que acorda mal com a vida, né? E é um presente de Deus cada dia.
Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, nos ensina um meio prático e eficaz para nos melhorarmos e resistirmos ao mal. Ele nos diz: fazei o que eu fazia quando vivia na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que eu havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. Gente, é importante a gente lembrar disso que Santo Agostinho está nos dizendo. Algum dever. O que a gente procura muito hoje? Direitos. Como as pessoas conhecem os seus direitos? Se nós conhecêssemos os nossos deveres, automaticamente teríamos os nossos direitos. E assim ele diz que fazendo isso ele chegou a se conhecer e ver o que necessitava para a sua reforma. Aquele que tem verdadeira vontade de se melhorar, explore, portanto, a sua consciência, a fim de arrancar dali as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Quando nós vamos lá no nosso jardim, né, quem tem, a gente não procura tirar aquelas ervinhas que vão abafar o nosso jardim, a nossa grama. Assim nós temos que fazer com aquelas ervas daninhas. Orgulho. Ah, orgulho, né? Quantos dias as pessoas passam sem se conversar só por orgulho? Eu não vou ceder. Eu não vou ser o primeiro a falar, o outro que fale. Quanta falta de humildade. Também uma erva que precisa ser arrancada. Vamos ser humildes. Nós vamos crescer assim. Se a gente tiver humildade, num diálogo fraterno e verdadeiro, cresce o casal, cresce a família, cresce a nossa sociedade. Porque lá na família que começa tudo. A gente diz assim, nosso mundo está difícil. Como as pessoas falam, e como se nada tivesse a ver com isso. Temos sim. Como é que está minha família? Se em 4 paredes eu não consigo entendimento, uma convivência sadia, eu quero que na minha cidade exista, no meu país exista, no meu estado exista. Eu começo lá na minha casa, onde meus filhos vão levar o exemplo para a sua escola, para a quadra. Hoje o que a gente vê, muitas crianças esqueceram as palavrinhas mágicas. Por quê? Aprenderam na escola, mas chegando em casa não viram a mamãe e o papai falar isso. Só ensinaram até 6 anos. Depois pode tudo. Colocar em prática na nossa vida a sabedoria. Como colocar em prática na nossa vida? Nós sabemos que nós adquirimos e é uma busca constante de formação intelectual. E é muito importante para nós, muito, esses esclarecimentos. Aqui no Grupo Espírita também temos grupos de estudo, para quê? Para a gente se esclarecer. Mas só esse conhecimento, sem colocar em prática na nossa vida, não perde o valor, porque tudo que nós aprendemos fica. Uma outra encarnação, quem sabe, vamos colocar em prática. Mas ter a sabedoria de colocar em prática esses ensinamentos. É ter certeza quem é o nosso modelo e guia. Assim conseguiremos a sabedoria. Quem é o nosso modelo e guia? Jesus. Todo mundo diz. Quem é que saindo, pegando a noite de domingo, resolve fazer o evangelho? Não, domingo não, tem o Fantástico. Trocamos Jesus pelo Fantástico. Trocamos Jesus, hoje não dá para fazer. Amanhã não dá de novo. Quantos de nós trocam? Ele é o nosso modelo e guia.
Ele nos ensinou, ele esteve aqui. E é nosso irmão. Tudo o que ele fez, nós podemos sim fazer. Buscando os verdadeiros valores que estamos aqui de passagem. E que nesta escola da vida temos provas necessárias e de nosso merecimento. As provas que nós passamos são necessárias a cada um de nós. Temos que perder a pena, a dó. Muitos temos pena de nós, como a gente sofre, porque não olhamos para o outro. Quando a gente olha para o outro, a gente pensa, mas como é que ele aguenta aquela situação? Então, cada dia que a gente passa por aquela prova que a gente acha tão difícil, e a gente venceu, a gente fazendo aquele exame de consciência, que o Santo Agostinho nos ensina, que maravilha poder dormir de noite fácil. Hoje o que eu consegui? Eu consegui trabalhar mais a paciência. Eu consegui deixar de lado algumas preocupações. Eu consegui deixar picuinhas, coisas sem valores. É uma vitória. Amanhã, certamente eu não farei mais os errinhos de hoje. E assim eu vou me modificando. É interessante e urgente que a gente possa se dar por conta que nós temos um grande propósito de estar aqui. De nos melhorar e evoluir espiritualmente. Não é de melhorar esse corpo físico. O entendimento é esse, né? Precisamos cuidar desse corpo físico. Sim. Mas tem gente que cuida, faz de tudo. Puxa as rugas para tudo que é lado para não aparecer. Faz parte. É interessante nos cuidarmos do corpo físico, sim. Mas vamos puxar as rugas da inveja. Esta precisa ser tirada. Essa precisa cirurgia. Urgente. As rugas da calúnia. Do pensamento mau. E isso precisamos tirar o quanto antes. E mais ao contrário, nós nos preocupamos muito mais com as coisas físicas do que com o que verdadeiramente tem importância. Tem uma história muito interessante para a gente terminar, que nos conta, que vai nos dar bem entendimento do nosso investimento da sabedoria. Lamed era um rei muito poderoso, que possuía terras a perder-se de vista. Palácios, joias valiosas, animais, escravos, invejado e bajulado pela multidão. Acreditava-se feliz, repousando na ociosidade dourada, engendrando planos para aumentar a fortuna, sempre receoso de ter o trono usurpado e os tesouros perdidos. Na sua ganância, havia perdido a paz, e na temeridade em que se refugiava, passou a ser detestado. O tempo furtava-lhe as energias, e a louçania juvenil tomara o lugar à velhice, o cansaço, a debilidade orgânica. Nesse inteirinho, ele ouviu falar que havia 2 pérolas de valor inestimável, que todos cobiçavam, mas ninguém possuía recursos para adquiri-las. Eram únicas e, por isso, incomparáveis, e estavam à disposição de quem as pudesse comprar. Porque já não administrasse mais os seus bens e domínios, quase exaurido, sem entusiasmo, sem fé, o ancião resolveu vender tudo o que possuía. Ao concluir todas as negociações, deu-se conta que amontoara o exato valor para adquirir as 2 pérolas incomuns. Sem qualquer receio, operou a troca e nunca mais sofreu, nem se inquietou, nem receou a morte ou a vida.
ao possuir os 2 glóbulos brilhantes, libertou-se de tudo e tornou-se totalmente feliz. Porque as 2 pérolas, as quais ele investiu todos os seus bens, são a paz e o amor. Será que nós estamos dispostos a investir nossos bens em tal conquista? Será que todos os bens que temos para investir, alguém há de pensar, mas que bem, eu não tenho. E a nossa inteligência? E a nossa saúde? E as nossas energias? A nossa disposição? O nosso tempo? Só isso. Em troca da paz e do amor. Imaginemos as consequências de colocarmos esses bens a serviço deste objetivo. De conseguir as pérolas do amor e da paz. E podemos sim colocar esses nossos bens no trabalho voluntário, no saber ouvir, lá no nosso trabalho que recebemos, que somos pagos. Muitas vezes o nosso companheiro está triste e nós não percebemos. Não colocamos este bem ao trabalho. Acabamos guardando, encerrando e vamos ficando cada vez mais solitários. Os bens materiais, cedo ou tarde, terminam. Esses tesouros da alma, não. Uma vez conquistado, ficam sempre conosco. Nenhum amor se perde. Quando passamos a amar alguém, o amor de verdade, um amor maduro, esta pérola fica conosco por toda a eternidade. Não há quem possa nos tirar o amor. Quando temos a consciência em paz, dessa paz de quem faz o bem, nada pode usurpá-la. A paz do cumpridor da lei de caridade é posse legítima. Onde estamos aplicando os nossos bens? Naquilo que acaba ou naquilo que permanece? Vamos pensar nisso. A paz de Jesus continue nos envolvendo.